Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai para a parte 4 do capítulo 1 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Como eu falei para vocês no vídeo passado, deixa eu ajeitar a cadeira aqui. No vídeo passado eu consegui colocar a parte 2 e a parte 3 no mesmo vídeo, que foi bem curtinho. Já a parte 4 eu extraí bastante informação que eu considerei muito relevante. Então eu vou dividir essa parte 4 do capítulo 1 no vídeo de início e no vídeo de conclusão, beleza? Voltei aqui pro estúdio porco, como vocês podem ver a parede branca, né? Tem um fio aqui atrás, não se incomodem. Padrão antes de começar o resumo do dia. Se inscreve no canal, ativa o sininho se estiver gostando do trabalho, para receber as notificações. Compartilha com a galera que tem pouco tempo para estudar e precisa estudar, porque a ideia do canal é essa. Hoje vocês vão ouvir cachorro do vizinho, neném chorando, metrô e outras coisas que acontecem no bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vou começar o resumo. Parte 4. No resto da Europa, a estrutura agrária era socialmente semelhante. Isto quer dizer que para um trabalhador ou camponês, qualquer pessoa que possuísse uma propriedade era um cavalheiro, entre aspas. Daquela galera que eu tinha comentado no vídeo passado, aquela galera que eu tinha comentado no vídeo passado, a tal da classe dos cavalheiros rurais, né? Retomando aqui o foco, qualquer pessoa que possuísse uma propriedade era um cavalheiro e membro da classe dominante, e vice-versa. O status de nobre ou de gentil homem, que dava privilégios políticos e sociais e era ainda de fato a única via para os mais altos postos do Estado, era inconcebível sem uma propriedade. Vou dar uma paradinha aqui. Sem uma propriedade. Ou seja, cara, para você ser alguém, então, minimamente você precisa ter uma propriedade para você ser considerado alguém, né? Fora um camponês e um trabalhador, né? Retomando. Na maioria dos países da Europa Ocidental, a ordem feudal, implícita nessa maneira de pensar, estava ainda muito viva politicamente, embora fosse cada vez mais obsoleta em termos econômicos, galera. Termos econômicos, né? Esse livro fala da dupla revolução, da Revolução Francesa e Revolução Industrial. Revolução Industrial remete a economia no modo geral, meios de produção. Então, aí já estava na hora de começar aquela mudança, né? Pô, tá aqui, cara, o sistema feudal, né, na maioria dos países da Europa Ocidental, a ordem feudal, os cachorros latindo, estava ainda muito viva politicamente, embora fosse cada vez menos obsoleta, cada vez menos, não, desculpa galera, cada vez mais obsoleta em termos econômicos. Embora politicamente se vivesse ainda o sistema feudal, economicamente já estava caindo por terra, a parada já estava começando a mudar. De fato, sua própria obsolência econômica, que fazia com que os rendimentos dos nobres e cavalheiros fossem ficando cada vez mais para trás em relação ao aumento dos preços e dos gastos, a coisa estava encrespando, os nobres estavam gastando demais, o sistema feudal não estava mais dando conta. Levava a aristocracia a explorar com intensidade cada vez maior o seu único bem econômico inalienável. Adivinha qual é? Os privilégios de status e de nascimento, cara. Os nobres, eles estavam gastando dinheiro pra caraca, eles tinham uma vida de muito luxo.
E, cara, o sistema feudal, os ganhos que eles estavam tendo com aquele sistema, não estava mais segurando a onda. Aquela galera não trabalhava, não metia a mão na massa. O que eles podiam fazer? Eles iam explorar quem eles podiam explorar. E como que rolava essa exploração? O que eles podiam explorar? Pô, mano, o camponês. O camponês. Bota uma coisa na cabeça de vocês. O camponês é sempre o que vai ser explorado. Por tudo e todos. Que não forem camponeses. E, cara, eles tinham, como diz aqui, o seu único bem econômico inalienável, que eram os privilégios de status de nascimento. Por serem nobres, eles tinham determinados privilégios, tinham o status, tinham a terra, quem trabalhava na terra, o camponês. Vídeo passado. Vou deixar a playlist aqui no card em algum lugar. Vamos lembrar. Os caras, eles exploravam pra caramba os camponeses. O camponês vivia boa parte da semana trabalhando lá no campo e ainda tinha outras tarefas por fora pro nobre. Então, como eles estavam gastando muito, os preços estavam subindo, os custos estavam subindo, os gastos subindo, e eles só tinham aquilo para explorar, vamos explorar, e não é pouco não. Economicamente, entretanto, a sociedade rural ocidental era muito diferente. O camponês típico tinha perdido muito da sua condição de servo no final da Idade Média, embora ainda frequentemente guardasse muitas marcas amargas da dependência legal, cara. Mano, a terra que eles viviam, que eles trabalhavam, que eles extraíam, o subsídio era de um senhor, né? Era de um nobre, de um cavalheiro, de alguém que tinha a posse da terra. Então, por mais que esse status de subserviência que rolava na Idade Média tivesse mudando, cara, eles ainda se mantinham legalmente presos a essas terras, cara. Não tinha muito para onde correr. A propriedade típica já há muito deixara de ser uma unidade de iniciativa econômica e tinha se tornado um sistema de cobrança de aluguéis e de outros rendimentos monetários. Esse finalzinho aí, cara, basicamente é a mesma coisa que eu acabei de falar e que eu venho falando até agora, né? E aqui, ó, bem claro, né? A propriedade, né, deixou de ser uma unidade de iniciativa econômica, né, e ela se tornou, né, um sistema de cobrança de aluguel, né? Pô, você é o camponês, tu não tem terra, mano, então é o seguinte, tu trabalha aí, um percentual grande do que você trabalha é meu, né? É uma forma de aluguel e de outros rendimentos monetários, cara. É só exploração. Caso fosse tecnicamente um livre proprietário, provavelmente ainda devia ao senhor local uma série de obrigações que podiam ou não ser convertidas em dinheiro. Como, por exemplo, a obrigação de enviar seu trigo para o moinho do senhor, assim como devia impostos ao príncipe, dízimos à igreja e algumas obrigações de trabalho forçado. Todas elas em contraste com a isenção relativa das camadas sociais altas. Esse parágrafozinho aqui mostra muito do quanto o camponês era explorado, cara. O cara já metia a mão na massa ali durante muito tempo. Ele ainda tinha que levar trigo pro moinho, pagar imposto ao príncipe, muito senhor da terra. Tinha que pagar imposto ao príncipe, aqui, ó, dízimo à igreja, obrigações de trabalho forçado. Ser camponês era fácil. Somente algumas áreas levaram o desenvolvimento agrário mais adiante, rumo a uma agricultura puramente capitalista. A Inglaterra era a principal delas, jura? Lá,
A propriedade de terras era extremamente concentrada, mas o agricultor típico era o arrendatário com um empreendimento comercial médio, operado por mão de obra contratada. Na Inglaterra, a coisa começou a ser levada um pouco mais para frente, né? Vamos lá, Inglaterra, Revolução Industrial, meios de produção mais intensos, né? E, pô, o que sustenta o trabalhador? Comida. Comida vem de onde? Do campo. Então, o senhor da terra, para poder se adaptar a essas novas mudanças, pô, cara, tá aqui, ó. Tá aqui, deixa eu só me encontrar aqui de novo. É tanta coisa, né? A propriedade de terras era extremamente concentrada, mas o agricultor típico era um arrendatário com um empreendimento comercial médio, operado por mão de obra contratada. Ou seja, a galera trabalhava pra cacete e ele pagava o que achava que devia, que não era muita coisa. Mas quando tudo se tornou claro, aproximadamente entre 1760 e 1830, o que apareceu não foi uma agricultura camponesa, mas sim uma classe de empresários agrícolas, os fazendeiros e um enorme proletariado rural. Cara, não mudou muita coisa não, né? Só teve uma adaptação de mudança do sistema feudal para o início de produção em massa e o início do sistema capitalista. Mas basicamente não mudou nada não. Tô brincando. O século XVIII não era, logicamente, um século de estagnação agrícola. Pelo contrário, um longo período de expansão demográfica, de urbanização crescente, de fabricação e comércio encorajava a melhoria da agricultura e, de fato, a requisitava. A segunda metade do século viu o início Me embolei de novo. A segunda metade do século viu o início do surpreendente e ininterrupto aumento da população que é tão característico do mundo moderno. Cara, século XVIII. O século XVIII foi um século de, como diz aqui, cara, período de expansão demográfica, urbanização crescente, né? A intensidade do comércio encorajava esse desenvolvimento agrícola. Pô, pela lógica básica, cara, mais uma vez eu falei isso ainda pouquinho. O que mantém o trabalhador de pé? Comida. Comida vem de onde? Do campo, meu irmão. Tá tendo trabalhador pra caraca, a gente precisa de muito trabalhador. O sistema de produção é agora em escala. Precisa de mais gente para trabalhar, precisa de mais comida. De onde vem essa comida? Do campo. Então vamos encorajar o desenvolvimento agrícola, né? Porque é de lá que vem o subsídio básico. E na segunda metade do século, né, do século XVIII, é dia de Fla-Flu, eu esqueci, vai ter fogos também. Eu falei do cachorro do vizinho, do neném chorando, metrô, fogos, vão ter fogos, não se assusta muito, porque eu me assustei. E na segunda metade do século XVIII, teve um crescimento populacional maneiro, né, característico do mundo moderno. Crescimento populacional, mais gente precisa de quê? Mais comida. E esse é o ciclo. Precisava se desenvolver. Mas o que impressionava os inúmeros incentivadores da melhoria agrícola que multiplicavam suas associações em defesa desse objetivo, produzindo relatórios governamentais e publicações propagandísticas, termo dificinho. Desde a Espanha até a Rússia era o tamanho dos obstáculos para o avanço agrícola e não o progresso que se verificara. Deixa eu até dar uma paradinha aqui. Cara, apesar de todo o desenvolvimento, de todo o incentivo que tinha em cima da evolução do agronegócio, por assim dizer, esse termo talvez nem seja aplicável a essa época, mas de uma forma que a gente possa trocar essa ideia durante a leitura do resumo, era que da mesma forma
tinha todo esse incentivo, todo esse corre para a expansão agrícola, cara, também tinha um monte de perrengue, um monte de aperto, né? Lembrando que nessa época a comunicação não era das melhores do mundo, né? Então, pô, cara, vou até ler aqui rapidinho de novo, né? Aqui, ó, que impressionava os números incentivadores da melhoria agrícola, eles multiplicavam as suas associações, né, em defesa do objetivo. Então, cara, eles estavam ali fortemente trabalhando para poder fazer as melhorias agrícolas, poder expandir, para poder crescer, né? Ó, produzindo relatórios governamentais, publicações propagandísticas, né, de propaganda, cara, da Espanha até a Rússia. Ou seja, em tudo quanto é que é canto ali da grande Europa, tava rolando todo esse trabalho, né, de propaganda, fazendo relatórios governamentais, com o número de pessoas, de quanto alimento que precisa. Cara, a coisa tava tendo incentivo, tava rolando bem. Só que ao mesmo tempo, meu irmão, os obstáculos para esse avanço eram bastante complicados, cara. Bastante complicados, né? O mundo agrícola era lerdo, a não ser talvez em seu setor capitalista. Já os mundos do comércio e das manufaturas e as atividades intelectuais e tecnológicas que o acompanhavam eram seguros de si e dinâmicos, e as classes que dele se beneficiavam eram ativas, determinadas e otimistas. Cara, apesar de todo esse aperto, né, que eu acabei de falar, esses obstáculos, esses apertos que estavam impedindo essa expansão rápida, a classe capitalista estava se dando bem, né? Como aqui de cara, o mundo agrícola era lerdo, a não ser talvez em seu setor capitalista, na parte da produção massa, né? Da mudança de mentalidade de produção. Aí a parada começou a andar um pouco mais. E onde estava esse foco? Esse foco de mudança de mentalidade, de mudança de meio de produção? Inglaterra, meu irmão. Inglaterra. E também porque essa galera da Inglaterra, cara, como eles estavam mudando todo o meio de produção e foi feito muito investimento nas ciências, cara. A parte tecnológica, né, como diz aqui, os mundos do comércio, das manufaturas, atividades intelectuais e tecnológicas que os acompanhavam quem? A galera capitalista, eram seguros de si e dinâmicos. E as classes que deles se beneficiavam eram ativos, determinados e otimistas, cara. Todo o modelo mental do investidor capitalista da época, né? A galera motivada, determinada, otimista, investindo na ciência, desenvolvimento tecnológico. Cara, isso aí deu um impulso muito maneiro para o desenvolvimento agrícola. Os mercadores e armadores pareciam ser os verdadeiros campeões econômicos da época, comparáveis somente aos grandes funcionários e financistas que tiravam suas fortunas dos lucrativos serviços dos estados, pois esta era a época em que o termo cargos rendosos no serviço da coroa, colocou até entre aspas, tinha seu significado literal, ou seja, a galera que trabalhava para a coroa se dava bem pra cacete, né? E os mercadores e os armadores, né, eles, como diz aqui, ó, pareciam ser os verdadeiros campeões econômicos e eram comparados a essa galera, né? Então, ou seja, ser mercador e ser armador nessa época era a boa, era o empreendimento do momento. Comparado a eles, a classe média de advogados, gerentes de fazendas, cervejeiros locais, comerciantes e outros que acumulavam uma pequena fortuna proveniente do mundo agrícola, vivia uma vida pacata e modesta, e até mesmo o fabricante parecia pouco mais que um
primo nobre. Cara, essa galera que eu acabei de falar, eles eram, vou falar aqui no popular, eram os bacana da época, né? Vamos lá, aqui ó, advogado, gerente de fazenda, cervejeiro local, comerciante, né? A galera fala aqui ó, que acumulava uma pequena fortuna proveniente do mundo agrícola, desse mundo aí que estava crescendo e que era necessidade básica, cara, tinha que crescer, né? Essa galera, pô, mano, comparado aos tais mercadores e os armadores, eles eram, como o Robson falou aqui, né, parecia um pouco mais que um primo pobre. Ou seja, mercador e armador eram os caras da grana, junto com a galera que trabalhava para a coroa, né, os cargos rendosos de serviço da coroa. Isto ocorria porque a principal forma de expandir a produção industrial era o chamado sistema doméstico ou do bota fora, no qual o mercador comprava os produtos dos artesãos ou do tempo de trabalho não agrícola do campesinato para vendê-los em um mercado mais amplo. Cara, o mercador chegava para o artesão e falava, ó, eu quero 5 bolinhas. O artesão fazia, ele ia no mercado, se ele comprou cada bolinha uma moedinha, ele vendia a 3, vendia a 5, né? E o camponês, ele tinha que produzir pra caramba para poder pagar aquela cacetada de imposto que eu acabei de falar. E, pô, o cara tinha um pouquinho que era para ele. Desse pouquinho, ele ainda tirava um bocado para quê? Para fazer o ganho dele. Então, o que ele fazia? O mercador chegava pro camponês e falava, pô, camponês, quanto é que tu pode me vender aí das tuas alfaces, né? Aí o camponês chega, separa um pouquinho para ele, cara, tem isso aqui para te vender. E ele fazia o mesmo esquema. Ele comprava a um preço razoável, né? Ao preço de custo, né? Do camponês, chegava no mercado, vendia ao dobro, triplo, 5 vezes mais. E, cara, como ele era um mercador, né? Lembrando aos videozinhos atrás que a comunicação, a galera que se deslocava, não era intenso. Então, cara, ele era um mercador. Ele trazia os consumos, né, os produtos de outros lugares até outros mercados. A galera só tinha que comprar com eles. Então, ou seja, ou é com ele, é com ninguém. O simples crescimento deste comércio inevitavelmente criou condições rudimentares para um precoce capitalismo industrial. Eu nem preciso falar muito sobre isso, né? O artesão que vendia sua mercadoria poder-se-ia transformar em pouco mais que um trabalhador pago por artigo produzido, especialmente quando o mercador lhe oferecia matéria-prima e talvez o arrendasse equipamento produtivo. Cara, ou seja, ainda tinha mercador que oferecia ao artesão a matéria-prima e o equipamento. O cara chegava, dava pra ele a matéria-prima, o equipamento, pô, cara, eu quero que tu construa 5 bolinhas. Esse exemplo das 5 bolinhas é muito estapafúrdio, mas, pô, é o que veio na cabeça, de forma prática. Eu quero que você construa 5 bolinhas, mas, ó, eu tô te dando aqui a madeira pra você construir e as ferramentas pra você fazer as bolinhas. O cara dava o subsídio, o artesão ia aí, manufaturava, fazia, vendia barato, o mercador chegava no mercado e, pum, lucrava pra caramba. O camponês que também tecesse poderia vir a ser o tecelão, que também tinha um pequeno lote de terra. Evolução. A especialização dos processos e funções poderia dividir o velho ofício ou criar um complexo de trabalhadores semi-qualificados entre os camponeses. Cara, isso dói no coração, mas era uma verdade da época, né, cara? Olha aqui, ó. A especialização dos processos e as funções poderia dividir o velho ofício. Cara, se o camponês sabia fazer uma paradinha a mais, que pudesse render um dinheirinho, ele tivesse uma pequena especialização, tecer, como foi o exemplo dado pelo Hobsbawm, cara, isso poderia dividir o velho ofício, ou seja, o camponês padrão, o farmer raiz, que só farma, que só planta, e um complexo de trabalhadores semi-qualificados, nem qualificados, eles são semi-qualificados entre os camponeses. Cara, ser camponês era muito hardcore.
Era muito complicado, bicho. O camponês, ele só se lascava. E o vídeo já tá grande pra caramba, galera. Eu vou fechar aqui, então, a parte 1, né? O início da parte 4 do capítulo 1. É tanta parte, né? Mas é isso. E já eu vou gravar. Provavelmente vou estar com a mesma camisa, com a mesma cara suada, porque aqui está um calor do cacete, para poder fazer um vídeo de conclusão. Beleza? Rapaziada, mais uma vez, tá curtindo o resumo, se inscreve no canal, ativa o sininho, distribui pra galera que precisa estudar. Se você precisa obter o conhecimento completo, leia o livro. Se você não pode, eu espero estar ajudando, nem que seja só um pouquinho, cara, com o seu objetivo. Com o seu vestibular, com o seu Enem, com o seu concurso, seja lá o que for. Se você discorda de alguma coisa que eu tô falando, tipo, Felipe, tu tá falando um monte de merda, cara, comenta aí embaixo. Porque é uma outra opinião, é um outro ponto de vista e o estudante precisa de pontos de vista diferentes para poder associar as ideias, para poder ampliar o conhecimento. Valeu? Então, galera, vejo vocês amanhã, no meu caso daqui a pouquinho, que eu vou só tomar uma água e vou gravar a conclusão. E é isso, valeu, falou, fui. Calor do cacete.